Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo. Boa noite, Antônio. Muito boa noite, Wellington Macedo. Boa noite aí, internautas. Boa noite, internautas, boa noite, ouvintes da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até você. O programa Cinema Livre, que traz os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias de vida e também a história do mundo do cinema. Eu, Wellington Macedo, direto aqui da minha casa em Belém do Pará, trago até vocês, cinéfilos e cinéfilas, ouvintes e internautas apaixonados pelo cinema, nesta quinta-feira, 4 de junho de 2020, pandemia, isolamento social, todo mundo em casa, quem puder, um tema que dialoga bastante com a conjuntura atual de pandemia, mas também de protestos sociais antirracistas que estão varrendo o mundo, em especial as principais ruas das principais cidades dos Estados Unidos, inclusive nesse momento em que eu estou apresentando o Cinema Livre para vocês. Eu estou falando desses protestos todos que estão ocorrendo nos Estados Unidos em decorrência do assassinato do afro-americano George Floyd, de 46 anos, que no último dia 25 de maio foi assassinado por um policial branco que ficou em cima do pescoço do George Floyd por pelo menos 7 minutos e o levou a sofrer uma asfixia que o levou à morte. A morte do George Floyd, que na verdade é um reflexo do racismo enquanto estrutura da sociedade capitalista, e não é o primeiro caso de morte de homens negros nos Estados Unidos, que é um dos países mais racistas do mundo e que mais ataca o povo negro no mundo, fora do continente africano. Não vamos esquecer que nós vivemos num país extremamente racista, mas esse racismo aqui no Brasil ele é velado. Então, para a gente discutir um pouco toda essa questão, essa conjuntura, o cinema, a sétima arte, acompanha muito os acontecimentos políticos no mundo e retrata muito esses acontecimentos políticos e todas essas causas, e muito provavelmente a história do George Floyd em breve, pós-pandemia, assim espero, deve virar obra cinematográfica. Mas a obra cinematográfica que eu trouxe nesta quinta-feira para nós dialogarmos, conversarmos e vocês também nos comentários fazerem perguntas, é uma obra cinematográfica de 1992, dirigida pelo maior cineasta afro-americano vivo, Spike Lee. Eu estou falando do filme Malcolm X, ou Malcolm X, no Brasil, uma obra cinematográfica dirigida pelo Spike Lee. Essa obra é de 1992, estrelada pelo grande ator Denzel Washington e que conta a autobiografia do líder afro-americano Malcolm X. O Spike Lee ele fez esse filme baseado numa autobiografia, né? Essa autobiografia ela foi escrita pelo Alex Haley, o próprio Malcolm X narrou toda a sua história para o Alex Haley. O filme ele é estrelado pelo Denzel Washington, pela Angela Bassett, maravilhosa atriz Angela Bassett, que faz para o público brasileiro que não está tão familiarizado, ela é a mãe do Pantera Negra, no filme Pantera Negra. A Angela Bassett no Malcolm X faz a esposa do Malcolm. Angela Bassett, Albert Hall, Al Freeman Jr., e o próprio Spike Lee, que faz uma ponta logo no início do filme, fazendo o melhor amigo do Malcolm, nos tempos que o Malcolm era, vamos dizer assim, malandro, né? Antes dele virar o líder religioso e o líder político que ele acabou se tornando. Bom, quem também faz participações especialíssimas no Malcolm X são o cofundador do Partido Panteras Negras nos Estados Unidos, o Bob Sale, o reverendo Al Sharpton e o futuro, na época, presidente da África do Sul, maior líder
negro sul-africano Nelson Mandela. O Nelson aparece já no finalzinho, fazendo uma cena bem importante. Quem assistiu o filme deve lembrar. Bom, o Malcolm X, o filme do Spike Lee, ele dramatiza os eventos reais, ele é baseado na história do Malcolm X e dramatiza os eventos da vida do Malcolm desde a infância até o momento da vida do Malcolm, que aos 39 anos foi assassinado. Né? O Malcolm, ele nasceu em 19 de maio de 1925 e faleceu em 21 de fevereiro de 1965, após, na verdade, ele ia fazer uma espécie de comício culto, né? Porque naquele momento ele já era um líder político e religioso muito conhecido, muito famoso nos Estados Unidos inteiro e no mundo também, tinha muita influência. Vamos nos localizar, nós estamos na década de 60, movimento dos direitos civis, tudo isso que nós estamos assistindo hoje nos Estados Unidos, essa mesma situação, essa conjuntura de explosão racial e social, de crise do sistema capitalista, era essa conjuntura do Malcolm X. E o filme do Spike Lee retrata justamente isso. Retrata desde a infância do Malcolm. O Malcolm, ele é um dos 8 filhos, né? O pai dele era também um líder religioso que, infelizmente, foi assassinado por membros da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, para quem não sabe, é uma das maiores organizações terroristas do mundo, uma organização extremamente racista que prega a supremacia branca e também o nacionalismo exacerbado. A Ku Klux Klan matou muitos negros, não só negros, mas muitos oprimidos na sociedade capitalista. Ela é localizada em especial nos Estados Unidos, mas tem ramificações em várias partes do mundo. Infelizmente, essa ideologia da supremacia branca corre o mundo, reflexo do sistema capitalista e do sistema de opressões que a gente vive. Então, o pai do Malcolm, no filme e também na vida real, ele é assassinado por líderes da Ku Klux Klan, tem a casa queimada. A mãe do Malcolm, com os filhos, aos 34 anos, se vê completamente desamparada e desassistida pelo Estado americano, que inclusive a considera sem condições financeiras e psicológicas para criar as crianças. Estado esse que não oferece essas condições para essa mulher, e essa mulher acaba no sanatório, e o Malcolm, com os seus irmãos, são distribuídos para casas e orfanatos. Então, o Malcolm vai para a casa de uma família branca, passa por um reformatório. Então, a vida do Malcolm X e o Spike Lee, ele faz questão de ser didático no filme. O filme tem 3 horas, para vocês terem ideia, 3 horas e 22 minutos de duração. É um filme longo e ele é dividido em 3 fases na minha avaliação e análise. A primeira fase corresponde à infância do Malcolm e adolescência, onde nós vamos ver a formação do caráter daquele homem que sofre todo esse processo violento de racismo desde a sua infância. O Malcolm tinha 6 anos de idade quando o pai dele foi assassinado. Ele perde o contato com a mãe, que vai para o sanatório, e perde contato com todo o resto da família dele. Então, ou seja, ele é vítima desde o nascimento da violência, do desamparo, da desassistência do sistema racista norte-americano. Ele e vários negros e negras, e o George Floyd, hoje, a morte dele expressa muito bem essa situação. Então, ele tem uma vida no reformatório, orfanatos e casas de famílias que o adotam, depois ele vai para as ruas, e nas ruas ele se mete em barra pesada, se mete em situações difíceis, onde ele tem um contato direto com a violência, se envolve no crime, se envolve na bandidagem, né, na criminalidade da época, e o Spike, ele é muito esperto, muito inteligente ao abordar esse aspecto da vida, porque apesar dele fazer com um certo até glamour, vamos dizer assim, ele glamouriza um pouco esse lado marginal do Malcolm X no filme, porque não tem nada de glamour a vida de um bandido, vamos ser honestos, mas no filme o Spike, ele dá um pouco essa glamourizada, sabe? Se você for reparar, quem for assistir, ou quem já assistiu, deve lembrar o figurino do Malcolm e do Spike, que faz o melhor amigo dele, o Short. E
são ternos assim muito extravagantes, assim com cores muito vibrantes, porque inclusive tem toda uma discussão racial, né? Essa questão do padrão branco eurocêntrico que permeia toda a sociedade racista, de nós, negras e negros, termos que nos parecer cada vez mais embranquecidos para sermos aceitos nessa sociedade. Então, o Spike toca nessa questão. Tem cenas em que Denzel e o próprio Spike aparecem em salões de beleza, fazendo cabelo, alisando o cabelo, pintando o cabelo, usando ternos extravagantes para chamar a atenção da mulherada. Eles vão para clubes de música negra, e essa parte também no filme é bastante interessante. Eu particularmente gosto muito, porque nos filmes do Spike Lee, a música ela sempre é um personagem a mais no filme, ela sempre ganha uma importância. Então, tem toda a história da música negra americana da época dos anos 30, dos anos... A adolescência do Malcolm é anos 30, anos 40, ele nasceu em 1925. Então, tem toda a história da música negra americana, tem muito blues, muito jazz, os clubes noturnos de música negra, onde os negros e negras naquela sociedade extremamente segregacionista, racista, onde os negros tinham limites de espaço para frequentarem, para andarem, né, para se divertirem. Aquela tensão racial, essa que nós estamos vendo na televisão, essa que nós estamos acompanhando ao vivo pelos noticiários, essa tensão sempre existiu e existia naquela época. E o filme, o Spike Lee, ele retrata muito bem isso. Então, aonde os negros vão, então a gente percebe que o clube é repleto de negros, e quando aparece um branco ali, geralmente são mulheres brancas que inclusive são vistas por esses homens negros, e aí também o Spike Lee mais uma vez retrata essa questão, porque é uma particularidade da vida do Malcolm. Essas mulheres brancas são vistas por um olhar bem machista, inclusive do próprio Malcolm, enxergadas como objetos sexuais, como troféus, que para o homem negro tem essa função de fazerem com que eles ascendam socialmente nessa sociedade completamente racista, segregacionista, machista, enfim. Então, o Malcolm, inclusive, deu várias entrevistas. Ele tinha uma namorada negra e depois ele foi se envolver com uma namorada branca, e ele se sentia muito responsável pela vida da mulher negra, porque essa moça com quem ele acabou terminando depois virou prostituta. E o Malcolm se sentia muito responsável. E isso o Spike também aborda no filme. Então, nós temos essa fase. Depois temos a segunda fase, quando o Malcolm é preso, exatamente por se envolver em várias ações criminosas. Ele acaba sendo preso, se desentende com o chefe do tráfico com quem ele trabalhava, vai para a cadeia, e na cadeia o Malcolm sofre a primeira transformação da vida dele, que é ele entrar em contato com a nação do Islã. A nação do Islã, na vida do Malcolm, teve um papel fundamental na formação e consolidação do caráter do líder religioso e político que nós viríamos conhecer depois, né? Ele encontra um religioso da nação do Islã, um membro da nação do Islã dentro da cadeia, ele começa a seguir esse membro, começa a escutar esse membro, começa a ler os livros, a estudar, ele muda o comportamento dele, ele muda a forma de pensar, ele muda, ele aprende a falar, ele aprende a oratória, e ele começa, quando ele sai da cadeia, a pregar. E aí ele segue esse principal líder da nação do Islã, que é o Elijah Muhammad. E aí a relação do Malcolm passa a ser outra. Ele, nesse momento do filme, já é um homem adulto, um homem que está começando um relacionamento com a personagem da Angela Bassett, um homem que está começando a discutir, a entender como funciona a sociedade racista norte-americana, que começa a entender a diferença que existe entre o homem branco e o homem negro nessa sociedade, e ele começa a fazer uma relação muito interessante, e é muito bacana isso que o Spike mostra, porque o Spike ele filma vários discursos do Malcolm, e nesse momento o Denzel Washington brilha muito. Denzel, na minha avaliação e análise, é como se tivesse incorporado o próprio Malcolm. Ele não só está muito parecido fisicamente com o Malcolm, como também ele consegue incorporar todo o discurso do Malcolm, ele consegue fazer não só, não é só um texto que ele está repetindo na minha análise, mas ali ele entende
toda a mensagem por trás daquele discurso. Então é muito interessante e até emocionante ver a interpretação do Denzel Washington no filme. E aí a terceira fase do filme é a fase já quando o Malcolm rompe com a nação do Islã, porque ele acaba se decepcionando, lembrando que na nação do Islã o Malcolm ele tem todo um discurso de violência contra o homem branco, ele fala de tudo que o homem branco faz, toda a violência, ele denuncia toda a violência contra o homem branco, ele chama muita atenção da mídia por conta disso, ele é chamado de terrorista várias vezes, ele vai para um confronto com um outro homem negro, e essa cena do filme do Spike Lee é bem interessante, porque ela é muito reproduzida fora do filme, ela fez muito sucesso, e vários ativistas e militantes do movimento negro sempre pegam essa cena para ilustrar as diferentes posições do movimento negro. O Malcolm ele fazia uma discussão sobre o que significava um negro doméstico, um negro da casa, e um negro da fazenda, um negro que trabalhava no campo e que normalmente sofria os castigos do senhor dos escravos, do senhor, da sinhá, e ele faz essa diferença para mostrar a diferença na sociedade racista norte-americana do negro passivo, daquele negro que sabe que sofre racismo, mas não reage ao racismo e que é uma unidade com os brancos, e do negro que, na verdade, entende a violência como uma atitude inteligente. O Malcolm ele vai dizer isso, que você não deve confundir a violência do opressor com a reação do oprimido. E você não deve achar que você não tem que se defender se você é constantemente, cotidianamente atacado. Ele fala que a violência ela é legítima e ela é uma forma de autodefesa. Tem uma entrevista que o repórter pergunta para ele, mas você vai pedir para o seu povo usar armas? E aí ele repete para o repórter, ele fala com o repórter, desarme o seu povo e eu não preciso armar o meu povo. Então ele discute essa questão da autodefesa, ele discute essa questão de armar o povo oprimido para se defender, e discute que numa relação, numa situação de desigualdade, você não pode esperar que a reação daquela pessoa seja uma reação pacífica se ela é constantemente violada, atacada, vilipendiada, discriminada e, inclusive, assassinada. Bom, Malcolm X, o filme, foi distribuído pela Warner Bros. Ele teve o lançamento em 18 de novembro de 1992 e em 2010 ele foi selecionado, o filme Malcolm X, ele foi selecionado para preservação lá nos Estados Unidos. Eles têm uma associação que eles preservam os filmes que fizeram história. Então, ele foi selecionado pela National Film Registry, é uma espécie de Fundação de Registro Nacional, e pela Biblioteca do Congresso norte-americano, como sendo culturalmente, historicamente e esteticamente significante. Ou seja, esse filme, a obra Malcolm X do Spike Lee, é considerada uma obra historicamente, culturalmente, esteticamente importante na história do cinema norte-americano e na cultura norte-americana. O dia do nascimento do Malcolm X sempre é celebrado nos Estados Unidos. O filme do Spike, ele recebeu várias indicações. Ao Oscar de 93, ele foi indicado para melhor ator, Denzel Washington. Infelizmente, não ganhou. Na minha avaliação, deveria ter ganhado. O primeiro Oscar dele, ele só foi ganhar o Oscar anos depois, por dia de treinamento, e ele também já ganhou um Oscar de ator coadjuvante por Tempo de Glória, que fala sobre a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Ele também foi indicado ao Globo de Ouro. O Denzel foi indicado para melhor ator em drama no Globo de Ouro. Ele foi indicado para o Festival de Berlim, também fez muito sucesso na Alemanha. Foi indicado ao Urso de Ouro de melhor filme. Bom, temos umas curiosidades interessantes. O Norman Jefferson, que é um diretor americano, ele era o mais cotado para fazer a biografia do Spike Lee no cinema. Qual o problema? Norman Jefferson é um diretor branco, então teve toda uma onda de protestos e críticas e reclamações muito justas, e aí o Norman desistiu do projeto e o Spike Lee entrou no projeto para ser o cineasta responsável pela
filmografia da história do Malcolm X. Esse é um dos 4 filmes que o Denzel e o Spike Lee trabalharam juntos. Eles são parceiros, são super amigos até hoje, e já trabalharam juntos em 4 filmes. Trabalharam em Malcolm X, trabalharam em Mais e Melhores Blues, que nós já falamos aqui, um filme muito bacana sobre blues, que eu gosto bastante, Jogada Ensaiada e O Plano Perfeito. E o Spike Lee, ao fazer o filme, ele teve que falar sobre a relação delicada que o Malcolm teve com a nação do Islã, porque, não sei se é de conhecimento de todos, o Malcolm foi assassinado por um membro da nação do Islã. Apesar dele sofrer muitas ameaças a vida toda, por ser um líder negro norte-americano que falava sobre autodefesa, sobre violência, sobre armar o povo preto, sobre poder para o povo preto. Depois ele, quando viaja para Meca, essa terceira fase do filme do Spike Lee, a mais interessante, ele sofre a segunda transformação dele, quando ele conhece Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos, né, na Arábia Saudita. Ele entende a relação do racismo com os outros povos. Ele entende que não apenas o povo negro norte-americano é oprimido e discriminado e sofre o racismo. Ele tem uma relação e ele tem uma visão mais ampliada sobre essa questão da opressão. E é por isso que ele consegue compreender que o problema racial, ele não é um problema exclusivo do povo negro afro-americano, que foi sequestrado do continente africano e trazido para a América. Que o problema da opressão é um problema do sistema, porque a opressão é base material desse sistema. Então ele volta, e um dos discursos finais dele, que inclusive é uma das cenas finais do filme, é quando ele escreve uma carta para a mulher dele, e a mulher dele narra essa carta para os outros seguidores dele. Nesse momento ele já rompeu com a nação do Islã, ele sofre muitas represálias da nação do Islã, porque ele descobre que o Elijah Muhammad não era esse grande líder que ele imaginava, e ele fala que ele quer um mundo livre, ele quer um mundo onde não exista mais opressão, ele quer liberdade, ele quer justiça, não só para o povo dele, mas para todos os oprimidos. E ele entende, então, que isso é um problema do sistema e que só é possível acabar com esse problema do racismo se acabar com o sistema, que é o grande problema, ou seja, com o capitalismo. Por isso ele fala a famosa frase: enquanto houver capitalismo, haverá racismo. É isso, Antônio. Malcolm X, um filme atualíssimo, apesar de ser de 1992. Eu recomendo para quem já assistiu, reassistir, porque inclusive é considerado um épico, é o filme mais sério da carreira do Spike Lee. E o Spike, essa semana, deu várias declarações sobre essa questão do George Floyd, bastante emocionado, e lançou um curta que está disponível na internet, para quem quiser assistir. Tem uma matéria, um link, depois eu posso até mandar, vocês divulgam aí, tem um curta que o Spike Lee lançou. O filme, ele tem uma fotografia que, ora, dialoga com preto e branco, ele tem um estilo meio documental, para meio que mostrar ele passa fatos reais, então aparece, quando o Malcolm é assassinado, já no final do filme, aparece a fala do Martin Luther King, né, no dia que o Malcolm foi assassinado, o Martin Luther King fala, aparece várias fotos de várias personalidades, então ele é uma ficção que também mostra fatos reais, como ele também, o Spike Lee fez, não é a primeira vez que ele faz isso, ele fez isso também nesse último filme dele, que ganhou o Oscar de roteiro adaptado, Infiltrado na Clã. Antônio. Ô, Elita, eu fico até, assim, bastante emocionado. Falar do filme do Spike Lee, você falou muito bem, parabéns pela escolha. Vou deixar aí com o Dirley. Eu não estou aqui com... Dirley, meu querido. Beijo, Dirley. Tu tá emocionado? Antônio, tu não sabes, eu chorei hoje já a tarde toda. Eu estava dizendo assim, eu vou fazer o programa com meu olho vermelhão. Aí eu passei um monte de coisa na cara para as pessoas não perceberem que meu olho está vermelho. Eu ando muito emocionada esses dias, internautas e ouvintes. Eu ando assim, bem à flor da pele, que nem a canção do Zeca. Bom, Dirley está falando aqui
ele gostaria que falasse um pouco sobre, na minha opinião, a atuação magistral de Denzel Washington e o quanto foi, na sua opinião, o filme é fiel ao contexto da época. Então, beijo para o Dirley, nosso parceiro do Cinema Livre. O Dirley é o responsável por esses banners virtuais maravilhosos que vocês veem. Ele é o cara da arte do Cinema Livre. O Cinema Livre existe porque eu tenho parceiros, né? Então não faço Cinema Livre sozinho, então eu queria mandar um beijo para o Dirley. Então, sobre a atuação do Denzel, como eu disse, o Denzel, para mim, faz uma das maiores atuações da sua carreira. O Denzel é um ator, ele é um ator de teatro, que acabou indo para o cinema, fez pouca televisão, ele é conhecido muito mais pelo seu trabalho cinematográfico, mas ele já ganhou até o Tony, que é considerado o Oscar da Broadway, né, do teatro norte-americano. O Malcolm, o Spike e o Malcolm trabalharam no sentido, de fato, serem os mais fiéis possíveis à autobiografia, né? Inclusive, o filme é dedicado ao Halley, que foi o cara que escreveu a biografia, ouvindo da própria boca do Malcolm X toda a sua história, o Malcolm antes de falecer. Então, assim, ele tem uma atuação muito fiel, ele pega todos os trejeitos do Malcolm, eu acho que ele deve ter assistido todos os discursos do Malcolm. Fora a semelhança física, o Denzel, ele não é tão magrinho assim, né? E o Denzel não é tão novinho assim quanto as pessoas pensam. A melanina ajuda pra caramba, eu que o diga. Mas ele emagreceu pro filme, né, para ficar na mesma estatura corpórea do Malcolm. Ele também, além de emagrecer, ele fez todo um trabalho de caracterização mesmo, de maquiagem, né? Então, ele fica muito parecido. Tem horas que eu vejo fotos do Malcolm na internet, quando eu vou fazer alguma coisa, ler alguma coisa sobre o Malcolm, estudar. Eu estudo muito o Malcolm, gosto muito do Malcolm. Eu sou muito suspeita para falar do Malcolm X, porque, para mim, ele é o cara, né? O maior líder afro-americano do século XX, e eu tenho muita afinidade com o que ele defende, politicamente falando. Então, ele, às vezes, dá para confundir, porque ele ficou muito parecido com o Malcolm, né? E o Spike Lee, ele retratou exatamente a autobiografia. Por isso, o filme pode parecer maçante, porque são 3 horas e 22 minutos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho o DVD, que são 2 DVDs. E eu parei o filme várias vezes assistindo aqui em casa de novo para poder apresentar o programa, porque fazia muito tempo que eu tinha visto o Malcolm, então eu tinha que rever para pegar alguns elementos para trazer para vocês. Ele foi muito didático, né? O Spike, quando ele vai retratar histórias reais, e se vocês assistiram Infiltrado na Clã, vocês vão ver que eu tenho razão. Ele é didático, ele traz cenas reais para a ficção dele. Então, ele mostra imagens reais dentro do filme, da história ficcional. Então, óbvio que tem uma romantização nos fatos, uma dramatização, por exemplo, o início do filme, como eu falei, essa glamourização que o Spike dá na vida malandra do Malcolm, essa coisa assim de um malandro que pode parecer muito com essa figura do malandro carioca, parece o Malcolm no Rio de Janeiro, sabe, Antônio? O jeito como ele anda, se balançando nas ruas do Brooklyn, do Harlem, com o Spike Lee, isso é muito Spike Lee, né? Assim, você vê a assinatura do diretor nos filmes, né? Você identifica, é muito Spike Lee, né? Os figurinos, a forma de andar, a forma de falar, pegar o linguajar dos negros afro-americanos naquela época, a música, como eu disse, que é uma personagem dentro do filme do Spike Lee, da obra. O Spike Lee é muito apaixonado por música e ele traz a música como um elemento muito importante nas suas histórias, né, nos seus filmes. Já fez filmes sobre música. Então, ele foi muito fiel, sim, à história do Malcolm. E o Denzel fez uma atuação magistral que, na minha avaliação, merecia o Oscar. Obrigada, Almir. Tem um comentário aí do Vitor Figueiredo dos Santos também.
Pode ler, Antônio, eu não consegui ler, eu estava falando. Spike Lee está em alta, ainda mais neste momento. Infiltrado na clã, fez muito sucesso em Cannes. O DEA fale entre a diferença entre o Malcolm X e o Martin Luther King Jr. e no contexto atual das manifestações nos Estados Unidos, como você vê essas duas vertentes. Ai, meu Deus. Então, o filme do Spike Lee não mostra, mas o outro filme que eu vou citar já já nas nossas dicas, que é o Selma, mostra que o Malcolm e o Martin Luther King tinham uma animosidade, né? Eles são contemporâneos, né? São quase da mesma época. O Malcolm foi assassinado em 65, o Martin Luther King foi assassinado em 68. O Martin Luther King, assim como o Malcolm X, era um líder religioso. Ele era, se eu não me engano, ele era protestante e ele pregava, diferente do Malcolm X, que dizia que a violência era um ato de inteligência quando usada para autodefesa. O Martin Luther King era um pastor, um reverendo, um pastor, e ele pregava o pacifismo como um método, como uma forma de luta. Às vezes as pessoas acham que isso significa que ele não lutava. Não é bem assim, né? O Martin Luther King organizou uma das maiores marchas que os Estados Unidos já viu contra o racismo e que tem muita relação com isso que está acontecendo nesse momento lá, com esses protestos raciais, que é a Marcha de Selma, que inclusive tem um filme que retrata isso e depois a gente vai falar melhor sobre ele. E essa marcha foi uma marcha, inclusive, que o Malcolm ele tinha várias críticas. E nesse filme, Selma, aparece muito essa relação de animosidade e crítica entre os dois. Mas no final, já quase da vida do Malcolm, o Malcolm reconhece que ele foi, muitas vezes, ele não usa essa palavra, mas eu estou usando, sectário, né, ao criticar outros líderes afro-americanos. Ele está falando do Martin Luther King, mas também tinha outros líderes na época que também lutavam contra o racismo, inclusive, se eu não me engano, Medgar Evers, que foi assassinado antes do Malcolm X, lá nos Estados Unidos. E havia toda essa luta pelos direitos civis, havia toda essa contestação. Então, eram líderes muito importantes que falavam para o povo afro-americano, que falavam para os setores oprimidos, e eles tinham divergências políticas muito fortes de qual era o caminho, qual era a saída. O Malcolm, ele defendia três coisas. Ele defendia o islamismo, ele, quando foi para a América... Você está ligado aqui no programa? Oi, eu caí? Deu uma congelada, mas já voltou. Então, eu estava dizendo que eles tinham diferenças políticas, divergências políticas sobre a saída para o povo afro-americano lutar contra o racismo. Quando o Malcolm foi a Meca, ele se batiza e ele se torna o Al-Haji Malik Al-Shabazz. Ele volta para os Estados Unidos. Oi. E uma das ideias dele de defesa, além do islamismo, diferente do Martin Luther King, é também a autodefesa e o socialismo. O Martin Luther King defendia o pacifismo, então eles tinham divergências políticas, tinham diferenças políticas, mas ambos eram grandes líderes negros afro-americanos que lutavam contra o racismo e entendiam que tinha que mobilizar os setores oprimidos, tinha que mobilizar os negros, apesar de apontarem caminhos diferentes para isso. Certo, Antônio? Tem mais um comentário aí. Eu acho que a gente tem de novo. Só alguns minutinhos aí senão o Almir vai pegar no nosso pé. Mas você ainda tem uma programação para passar, né? Tenho, então. Isso é emocionante mesmo. Não, então, a gente falou do Malcolm, e aí, rapidamente, né, porque tem o Economia Fácil, que vem logo depois, a gente depois também pode tratar de outros assuntos que não derem para tratar. Eu entendo que Malcolm X é um filme que mexe com as pessoas querem falar, eu já imaginava que isso pudesse acontecer,
Mas nós estamos numa pandemia, infelizmente ainda, né? Todo mundo que puder fique em casa. E como é que fica o cinema na pandemia? O cinema está fechado. Como será esse cinema pós-pandemia? Né? É uma discussão que muita gente está fazendo, que o cinema livre também se sente na obrigação e na responsabilidade de começar a fazer com vocês, internautas e ouvintes. Como será que vocês enxergam esse cinema pós-pandemia? Né? Os festivais de cinema estão sendo cancelados. A última notícia que nós tivemos foi que o Festival de Gramado, que é um dos maiores festivais de cinema do nosso país, que acontece no sul, na cidade de Gramado, ele foi adiado, ele ia acontecer agora, em julho, agosto, foi adiado para setembro. O Cannes foi cancelado, ele foi adiado, o Gramado. Então, assim, uma perspectiva de que até setembro as coisas estejam melhores. Esperamos que sim. Ele foi adiado para os dias 18 a 26 de setembro, e o evento ele vai contar com toda uma análise da organização a respeito da evolução do cenário nacional, ou seja, não significa que necessariamente ele vai acontecer nessa data, mas ele já tem essa perspectiva de só rolar em setembro. E tem tudo a ver com essa conjuntura de pandemia, essa conjuntura de como o cinema volta, como todo esse segmento cultural vai voltar pós-pandemia, tanto que em alguns países, como os Estados Unidos e a Holanda, o cinema drive-in, lembra do cinema drive-in, Antônio, da tua época? Está de volta, né? O cinema drive-in está de volta, né? Nesses países como os Estados Unidos, a Holanda, já estão fazendo a experiência de assistir filmes dentro dos seus carros. Óbvio que não é ainda para todo mundo, né? Que muita gente não tem como ter acesso a esse segmento, mas é uma das ideias que estão sendo discutidas. As projeções também de filmes em prédios, aqui em Belém, fizeram uma experiência. Eu tenho um amigo que, inclusive, é ligado a essa área de cinema, e ele começou a projetar filmes mudos na parede do prédio, e isso fez uma sucessão. A galera que está em isolamento social, a galera que fica nos seus apartamentos trancadas, tem essa possibilidade de estar diante de uma obra cinematográfica, como as obras do Charlie Chaplin, por exemplo, de graça, e também uma forma de se divertir, né? Porque essa pandemia deixa todo mundo meio triste, deprimido, então também estão sendo discutidas essas possibilidades, e o Oscar 2021 também está preocupado com essa questão da pandemia, tanto que no dia 28 de abril desse ano, 2 anúncios deixaram a indústria cinematográfica, principalmente os exibidores e os distribuidores, bastante preocupados. Vocês sabem que os streams estão aí, vieram para ficar. Vários filmes estão sendo lançados em plataformas digitais, não mais no cinema tradicional. E o Oscar 2021, ele anunciou que aceitará inscrições de filmes que forem lançados diretamente em plataformas de streaming, Antônio. Olha, algo inédito na história do Oscar, devido justamente à crise da Covid-19. Então, já tem aí um mercado doido para entrar na seleção do Oscar, para disputar o Oscar de igual para igual. Muito provavelmente isso vai mexer com o cenário do cinema, porque o Oscar ele é um parâmetro para os outros festivais. Cannes já estava nessa discussão de abertura, tem toda uma polêmica envolvendo isso, cineastas que são a favor, cineastas que são contra, né, cinéfilos que estão a favor, cinéfilos que são contra, os mais tradicionalistas, os mais abertos a novas tecnologias e a novidades no mercado audiovisual e cinematográfico. O fato é que a pandemia veio para mudar a nossa vida, a nossa rotina, e também para dizer para a gente o seguinte: olha, a vida vai continuar e talvez não continue daquela forma que nós estávamos acostumados, então nós precisamos pensar em alternativas, em novas formas de fazer cinema, em novas formas de assistir filmes, em novas formas de ter acesso à cultura, porque a gente não sabe quando a ameaça do coronavírus, de fato, vai nos deixar andar nas ruas livres, leves e soltos, nos aglomerar novamente em salas de
cinema, daquele jeito que a gente gosta, que eu particularmente gosto, levar pipoca, sentar, ficar até o final no escuro assistindo os créditos descerem, ouvir a música do final do filme, enfim. Então, esse cenário pós-pandemia do cinema ainda é uma incógnita. Nós temos festivais adiados, festivais cancelados, cinemas drive-in voltando, discussões sobre o mercado cinematográfico, Oscar dizendo que vai aceitar filmes de streams inscritos para ano que vem, festivais de cinema digitais acontecendo, com inscrições na internet e lives na internet. Então, são novas formas e novas alternativas de se fazer e de se ter acesso ao cinema, que é uma das 7 artes do mundo imprescindíveis nas nossas vidas, Antônio. Wellington, como diz aquele antigo, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a pipoca, acabou o amor. Mas nós voltaremos na próxima semana, Cinema Livre, toda quinta-feira aqui na sua web rádio Censura Livre, às 19 horas. Se acontecer alguma coisa, vai ser às 5, mas eu espero que não. Nosso horário normal é 19 horas. Não esqueçam que nós temos um e-mail, quadro cinemalivre@gmail.com. Mandem as sugestões de vocês, mandem as dicas de filmes. Wellington, eu queria que você falasse de tal filme que me marcou, que eu adorei, aquela trilha sonora inesquecível, aquele filme que marcou a minha história de amor. Manda para mim reclamação, crítica, quadro cinemalivre@gmail.com. Tem as nossas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, também para vocês acessarem toda a programação da Web Rádio, a voz da classe trabalhadora, e fiquem com meu amigo Almir César, com Economia Fácil, que já vai começar. Obrigada, Antônio, pela parceria de sempre. Palavra final aí. Obrigada, Dirley. Tá, palavra final. Eu queria dedicar esse programa a 2 pessoas. Queria dedicar o Cinema Livre dessa semana, primeiro, a todos os negros e negras que sofrem racismo no mundo, principalmente os negros e negras da classe trabalhadora. Queria dedicar esse programa ao George Floyd e também ao menino Miguel, mais uma vítima do racismo brasileiro. E lembrar vocês, no capitalismo que trata nós, negras e negros, ainda como animais, como sub-humanos, sub-raça, como coisas, a nossa carne continua sendo a carne mais barata no mercado, vidas negras importam. Obrigada, Antônio. Até quinta-feira que vem com mais Cinema Livre. Moonlight, eu também gosto muito de Moonlight. Vamos falar de Moonlight em breve no Cinema Livre. É um filmaço que também aborda esse aspecto num outro nível, o aspecto do racismo num outro nível. Muito obrigado. Tá bom? Bom final de semana. Obrigada, Antônio. Bom final de semana para todos. Até quinta-feira com mais Cinema Livre para vocês. Tchau, tchau. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.